Por muito tempo, eu confundi charme com caráter, a beleza com intenção. E acabei pagando caro por isso. Só percebi que estava sendo manipulado quando já me sentia esgotado, perdido dentro de mim mesmo, como se estivesse constantemente tentando agradar alguém que só se alimentava da minha energia. E o mais perigoso, ela fazia parecer que tudo era culpa minha. Se você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia explicar exatamente o que, então você sabe do que estou falando. É sutil. Ela não grita, não força, não mostra os dentes. Ela conquista com doçura, pede com carinho, recua com lágrimas. E antes que você perceba, está dançando conforme a música dela. Mas não é uma dança a dois, é um controle silencioso. E nesse jogo, quanto mais você cede, mais perde. Não só ela molda seu comportamento, como também mina sua percepção da realidade. E o pior, você ainda se culpa por não estar sendo bom o suficiente. Hoje eu entendo que um homem precisa mais do que força física para se proteger. Ele precisa de discernimento, presença e domínio emocional. Foi a filosofia estoica que me ajudou a enxergar com clareza esse tipo de armadilha. Aprendi que não basta reagir, é preciso observar, interpretar e manter o eixo, mesmo quando o coração insiste em nos sabotar. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 5 sinais mais claros, mas quase sempre ignorados, de que uma mulher está tentando te manipular. Você vai entender como ela age, por que faz isso e, principalmente, como se proteger sem se tornar frio ou amargo. Porque o estoico não foge da realidade, ele a encara com coragem, lucidez e firmeza. Se você já foi manipulado, ou sente que algo não está certo com a mulher ao seu lado, fica comigo até o final. Essa pode ser a virada de chave que você precisava para recuperar seu poder. E talvez, até mesmo, sua paz. O primeiro sinal é a inversão de culpa. Eu demorei a perceber que, sempre que algo dava errado, de alguma forma, a culpa acabava sendo minha. Mesmo quando os fatos diziam o contrário, ela tinha uma habilidade quase teatral de inverter a situação. Era como se estivesse sempre um passo à frente, pronta para transformar qualquer falha dela em uma consequência das minhas atitudes. Isso me deixava confuso, cansado e, aos poucos, submisso. No começo, parecia que ela só queria resolver as coisas com maturidade. Mas havia um padrão, ela me fazia sentir que minhas emoções eram exageradas, que meu desconforto era egoísmo, que minha dúvida era desconfiança injusta. Era como se eu fosse o vilão da história dela. E eu, tentando ser o homem equilibrado que aprendi a ser, me calava. Me retraía. Cedia. Essa é uma das táticas mais sutis da mulher manipuladora, de distorcer os papéis. Te fazer sentir que está sempre em dívida emocional. E quando você vive tentando se redimir por algo que nem fez, você se torna dócil, moldável, inseguro. Ela não precisa gritar para te dominar, basta te colocar no lugar do culpado. A filosofia estoica me ensinou que a percepção é tudo. Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Quando comecei a questionar esses julgamentos que ela plantava em mim, tudo começou a mudar. Eu passei a ver o jogo por trás das palavras doces e olhares tristes. Não existe relação saudável onde um precisa se anular para o outro brilhar. A culpa constante não é amor, é controle. E se você sente que está sempre pedindo desculpas por ser quem é, talvez esteja lidando com alguém que não te ama, mas apenas ama o poder que tem sobre você. Identificar esse padrão foi doloroso, mas libertador. E a primeira chave que destrancou essa prisão emocional foi essa: e ninguém saudável te faz sentir culpado por colocar limites. Se ela reage mal aos seus nãos, é porque nunca te enxergou como parceiro, mas como marionete. O segundo sinal, o ciclo da recompensa e punição. Havia dias em que ela era doce, carinhosa, quase perfeita. Me elogiava, se entregava, fazia planos. E outros em que parecia outra pessoa, fria, distante, cortante. E o curioso é que essas mudanças nunca vinham de um motivo claro. Elas surgiam como resposta às minhas atitudes ou à minha resistência. Era como se meu comportamento determinasse a versão dela que eu iria encontrar. Sem que eu percebesse, comecei a andar em ovos.
A manipulação mais eficiente não é a constante. Ela se disfarça de amor nos momentos certos e se transforma em gelo sempre que você tenta impor limites. E como somos condicionados a buscar aprovação, acabamos associando esse carinho intermitente a uma recompensa. O cérebro, sedento por estabilidade, começa a obedecer para evitar punições emocionais. É como um adestramento invisível. Comecei a notar que ela me punia com silêncio, com ausência, com indiferença, sempre que eu discordava de algo. Mas quando eu cedia, quando voltava atrás ou fazia o que ela queria, o sorriso dela voltava, o afeto era restaurado. Parecia um prêmio. Mas não era amor, era controle disfarçado de ternura. Essa dinâmica é exaustiva. A cada gesto meu, eu calculava se aquilo traria um castigo ou uma recompensa. E isso me afastava de mim mesmo. Já não agia por convicção, mas por medo de perdê-la. E o mais trágico, comecei a achar que essa era a única forma de amar uma mulher mais jovem, mais emocional. Tolice. Não existe amor onde há chantagem. Os estoicos nos ensinam a buscar constância não em outros, mas em nós mesmos. E foi essa constância interior que comecei a cultivar. Percebi que quem oscila o tempo todo para te manter inseguro não é inconstante, é estratégico. A oscilação é o método. A manipulação é o combustível. E a sua dúvida é o alimento. Então eu parei. Parei de reagir ao afeto repentino. Parei de tentar merecer o carinho dela. Porque amor que se dá como prêmio nunca foi amor. Foi arma. E eu não fui feito para ser prisioneiro do afeto de ninguém. O terceiro sinal, o isolamento disfarçado de cuidado. No começo, parecia zelo. Ela se preocupava com quem eu andava, dizia que alguns dos meus amigos tinham mais influências, criticava certas mulheres com quem eu conversava. No início, eu achei que era apenas um sinal de ciúmes inocente, talvez até uma prova de afeto. Mas, aos poucos, esse cuidado virou vigilância. E a vigilância virou controle. Quando percebi, estava me afastando de tudo e todos por ela. A mulher manipuladora é sutil. Ela não manda você se afastar. Ela insinua. Ela lança dúvidas, espalha inseguranças, questiona intenções. Ela planta sementes, será que ele é seu amigo mesmo? Ou aquela mulher claramente tem segundas intenções contigo? E quando você, querendo preservar a paz do relacionamento, cede, ela sorri. Conseguiu mais um passo em sua direção e mais um passo para longe do seu mundo. É um jogo perigoso, porque você acredita que está escolhendo se isolar. Acha que está protegendo a relação. Mas está, na verdade, abrindo mão de suas raízes, do seu círculo, da sua identidade. E isso te enfraquece. Sem amigos, sem conselhos externos, sem referência de normalidade, você se torna mais vulnerável ao controle dela. E mais propenso a acreditar que ela é a única pessoa confiável ao seu lado. Foi numa noite silenciosa, olhando para o celular sem ninguém com quem conversar, que me dei conta de eu havia perdido minha rede de apoio. Não porque briguei com alguém, mas porque fui me afastando aos poucos, como se fosse a coisa certa a se fazer. Só que não era. Eu estava sendo domado. Domesticado por alguém que dizia me amar, mas só amava me ver sozinho e disponível. A filosofia estoica sempre ensinou que devemos ser autossuficientes em nossa integridade, mas não antissociais. Marco Aurélio lembrava que o homem foi feito para viver em sociedade. E eu, ao me isolar, estava indo contra a minha natureza. Reaproximar-me de quem me conhecia de verdade foi um dos primeiros passos para sair daquela teia. Então fica o alerta, um cuidado com quem diz te proteger, mas no fundo está te cortando das suas conexões. Amor verdadeiro fortalece seus vínculos. Não os destrói. E quem te ama de verdade, quer te ver cercado de apoio, não isolado como uma peça colecionável que só ela pode tocar. O quarto sinal, a narrativa de vítima perfeita. Um dos jogos mais engenhosos que ela jogava era se fazer sempre de vítima. Não importava o que acontecesse no final, de alguma forma, ela era quem estava sofrendo. Quando eu apontava algo errado, ela chorava. Quando eu dizia que precisava de espaço,
ela dizia que estava sendo abandonada. E se eu me irritava, ela dizia que estava com medo de mim. Era como lutar com uma nuvem, e por mais firme que fosse minha razão, eu acabava sendo engolido pela culpa. Esse papel de vítima perfeita era tão bem executado que, por um tempo, eu cheguei a duvidar da minha própria percepção. Comecei a me perguntar se eu estava sendo duro demais, frio demais, exigente demais. Ela contava histórias do passado, de como havia sido traída, magoada, enganada. E fazia parecer que tudo o que eu dizia ou fazia apenas repetia aquele ciclo. Era uma armadilha emocional que me colocava no papel de vilão sem que eu tivesse feito nada. E é assim que o manipulador emocional mantém o controle, te fazendo andar em círculos emocionais, sempre tentando não causar dor. Mas a verdade é que ela nunca quis cura. Ela queria poder. Queria que o passado dela justificasse tudo o que fazia no presente. Inclusive as manipulações. Inclusive os ataques velados. Inclusive os abusos camuflados de sensibilidade. A filosofia estoica me mostrou o perigo da compaixão mal direcionada. Sêneca dizia que a piedade sem sabedoria pode ser tão destrutiva quanto a crueldade. E era exatamente isso, Deus sentia pena dela, e essa pena me impedia de agir com firmeza. Eu confundia sensibilidade com fragilidade. E isso me fazia abrir mão dos meus princípios para não a machucar. Foi só quando eu percebi que estava me apagando para não ferir a sensibilidade dela, que entendi que ela não era frágil. Era estratégica. E seu papel de vítima era só mais uma forma de me manter em constante estado de alerta emocional. Enquanto eu cuidava dela, ninguém cuidava de mim. Nem mesmo eu. Se toda vez que você expõe algo incômodo, ela se desmancha em dor e culpa você por isso, fique atento. Nem todo sofrimento é verdadeiro. E nem toda lágrima é sinal de sinceridade. Às vezes, é só mais uma peça no teatro da manipulação onde você sempre será o antagonista da história que ela escreve sozinha. O quinto sinal, o medo de perder que ela planta em você. Em algum ponto da relação, comecei a sentir que, se ela fosse embora, eu desmoronaria. Era como se minha vida tivesse se tornado dependente da presença dela. Mas isso não veio de repente. Foi uma construção lenta. Ela foi me fazendo acreditar que era única, insubstituível, especial demais. Toda conversa, toda troca, toda intimidade era embalada com essa ideia: você nunca vai encontrar alguém como eu. E eu, sem perceber, fui acreditando nisso. Ela não dizia isso diretamente, mas insinuava. Comparava-se com outras mulheres de forma sutil, falava sobre como ninguém mais entenderia ela, ou como nenhum homem aguentaria o que eu aguentava. A manipulação estava no subtexto. E quanto mais eu absorvia isso, mais sentia que tinha sorte por tê-la mesmo nos dias em que ela me fazia mal. Isso é o mais cruel da manipulação, dela distorce o que é tóxico e te convence de que é raro. Esse medo de perder não é natural. Ele é plantado, regado e cultivado por quem quer te manter preso. E quando você começa a pensar que não pode viver sem ela, já está rendido. Sua independência emocional foi sequestrada. E quando isso acontece, você já não age mais como homem, você reage como refém. E o refém aceita qualquer condição para não ser abandonado. A filosofia estoica ensina que tudo o que é externo é transitório. Marco Aurélio nos lembra que devemos amar sem nos apegar, pois tudo pode ser tirado de nós a qualquer momento. Eu havia me esquecido disso. Havia colocado meu valor nas mãos dela e deixado que ela decidisse quando eu seria digno de amor e quando seria descartável. Isso não é amor. É dominação. Recuperar minha autonomia não foi fácil. Foi preciso lembrar quem eu era antes dela. Reconstruir minha autoestima, reaprender a estar só, reencontrar prazer na minha própria companhia. O estoicismo me ajudou nisso não com fórmulas mágicas, mas com clareza. Entendi que a verdadeira força do homem está em não depender do que não controla. E o afeto alheio é sempre uma variável instável. Se você sente que sua vida gira em torno do medo de perdê-la, pare. Esse medo é o último grilhão. É a corrente mais forte. E enquanto ela existir, você será apenas uma sombra do homem que foi feito para ser.
Amor verdadeiro não se sustenta no pavor da perda, mas na liberdade mútua de permanecer, mesmo podendo partir. No fim das contas, o que mais me doeu não foi o que ela fez comigo, mas o que eu permiti que fizesse comigo. Não foi a manipulação em si, mas o tempo que passei negando o que meus instintos já gritavam. Eu quis acreditar que amor era confusão, que paixão era controle, que ceder era maturidade. Mas estava apenas me afastando da minha essência. Um homem que se perde de si para agradar alguém está sempre à beira do abismo. E ela sabia disso. Olhar para trás com lucidez não é fácil. É duro admitir que fomos enganados, iludidos, manipulados. Mas é necessário. O estoico não nega o sofrimento, ele o enfrenta, o investiga, o transforma em virtude. E se hoje eu falo sobre isso com firmeza, é porque compreendi que cada sinal ignorado foi uma lição adiada. Cada vez que silenciei meu desconforto, adiei minha liberdade. Você talvez tenha visto partes de sua própria história aqui. Talvez tenha sentido aquele nó na garganta, aquela lembrança que preferia esquecer. E é por isso que essa conversa é tão necessária. Porque há muitos homens, especialmente mais velhos, que acreditam que, para manter uma mulher mais jovem ao lado, precisam tolerar o intolerável. E não precisam. Nenhum tipo de beleza justifica o esvaziamento da sua alma. A mulher manipuladora não está interessada em quem você é, mais no que você pode entregar. E, quando não serve mais, ela troca. Porque para ela, relações são moedas. E a única forma de se proteger disso não é jogando o mesmo jogo, é saindo dele. Com dignidade. Com autoconhecimento. Com clareza. Você não precisa gritar, nem se vingar, nem se justificar. O verdadeiro poder está no silêncio que vem da compreensão. Quando você enxerga com nitidez, não há sedução que te enrede. Não há drama que te desestabilize. Não há chantagem que te paralise. O estoico observa, compreende, decide. E segue em frente. Com firmeza. Com respeito por si mesmo. Com a liberdade que só a verdade pode oferecer. Se essa mensagem falou com você, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua dor pode ser a lucidez de outro homem. E se você quer continuar recebendo conteúdos que te fortalecem de verdade, se inscreva no canal e curta esse vídeo não por algoritmo, mas porque essa troca tem valor. Juntos, vamos construir uma geração de homens conscientes, inabaláveis e livres de qualquer forma de manipulação.